Hoje trago para vocês um bolo com um tema bem específico, mas vamos começar pelo recheio. A primeira camada de recheio é uma geleia de frutas vermelhas, bem molinha. Na sequência, eu coloco uma camada de brigadeiro branco. Se vocês observarem em volta, eu fiz uma borda de contenção com buttercream, porque o buttercream ele fica bem firme depois que vai para a geladeira e evita qualquer tipo de vazamento de recheio do bolo. Então a gente pode se permitir a usar alguns recheios mais molinhos quando a gente usa a cinta de contenção de buttercream. E essa segunda camada de recheio é um estrogonofe de nozes. Feita essa parte, eu levo o bolo para geladeira por algumas horas para ele ficar bem firme. Esse tempo na geladeira é super importante para deixar o bolo bem estruturado e também estabilizado antes de decorar. Agora eu venho com chantilly, passo a primeira camada bem fininha só para evitar que soltem aqueles farelinhos do bolo. Na sequência eu passo chantilly em volta de todo o bolo, aliso com uma espátula ao redor e por cima também com uma espátula alisadora para deixar as quinas bem retinhas, como eu sempre gosto de deixar. A cliente pediu que eu escrevesse no bolo. Esse é o meu segundo bolo com escrita livre à mão. Gente, eu tava muito nervosa. Eu acho que não dá nem pra ver a tremedeira que eu estava no momento que eu escrevi em cima do bolo, mas é bastante tenso, porque se você errar, você tem que tirar, refazer toda a parte de cima do bolo, então eu tava bastante nervosa, mas ao final das contas deu tudo certo. A escrita eu fiz com buttercream porque depois que o buttercream endurecer, eu vou pintar a parte de cima dessa escrita com dourado. A maioria dos meus bolos eu trabalho com buttercream e chantilly. Por quê? O chantilly ele é bem branquinho. Já o buttercream eu não consigo deixar ele na tonalidade bem branca, porque ele é feito de manteiga. A grande parte do buttercream é manteiga, então eu não consigo, mesmo que eu coloque muito corante branco, dióxido de titânio, que também é utilizado para trazer a coloração branca para os alimentos, eu não consigo conferir ao buttercream uma cor bem branquinha. Então, quando é um bolo que precisa de uma tonalidade bem branquinha, eu acabo usando o chantilly. Só que o buttercream ele é muito mais fácil de trabalhar, ele te dá muito mais possibilidades. Então, normalmente eu trabalho com os dois, dependendo da situação. Como vocês puderam ver, eu fiz um babadinho em volta de todo o bolo. É um bico novo da Mago que eu comprei. Gente, eu achei simplesmente encantador o resultado desse trabalho de bico com esses babadinhos em volta do bolo. Na sequência, eu fiz uma finalização com bolinhas na parte superior para dar um acabamento bom para este trabalho de bico dos babados, que não ficou uma finalização muito boa. Então, fiz essas bolinhas para ficar com acabamento. Levei o bolo para a geladeira para refrigerar um pouquinho. Então, essa escrita que eu fiz com buttercream, ela tá bem durinha. Agora eu peguei o álcool de cereais, misturei com pó dourado e com um pincel eu fui aplicando por cima dessa escrita que eu tinha feito para ficar com esse efeito de dourado e dar mais destaque para a escrita também. O tema do bolo é Oktoberfest, então o desafio é fazer um bolo de um mês que fosse um bolo feminino, um bolo delicado e também que remetesse à cultura germânica, que é a base dessa festa tradicional aqui da cidade de Blumenau. Então, acabei representando com flores as cores da bandeira da Alemanha, que são vermelho, amarelo e preto, e os babadinhos do bolo, que é para trazer essa feminilidade, deixar o bolo mais delicado, assim como os trajes germânicos são com babado, são com rendas. Então, essa é a intenção de deixar o bolo feminino e delicado, mas também que remetesse à cultura germânica. Essas flores eu fiz com buttercream para que não haja a transferência de cor de pigmentos. É o que acontece com o chantilly, quando você faz cores diferentes, as cores acabam se misturando. E isso não acontece com o buttercream, gente. O buttercream é simplesmente fantástico. E esse, gente, é o resultado do bolo. Eu simplesmente amei
Achei que ficou super delicado, um bolo de mêsversário de 1 mês e super representou a nossa festa com as cores da bandeira e também a delicadeza que precisa ter um bolo feminino de uma menina de 1 mês.